Tá todo mundo falando sobre o Clássico Grenal de domingo, é óbvio, não tem como ser diferente, mas olha só, hoje é dia 3 de março e daqui um mês fecha a janela de transferências. O Inter parou de contratar, o Inter não vai mais reforçar o seu elenco? Não, muito pelo contrário. Tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter e atualizar as informações do nosso Colorado, que eu sei que tá todo mundo ligado na Semana Grenal e todo mundo tá pensando no jogo de domingo, 8 horas da noite lá na Arena, mas tem algumas outras questõezinhas de bastidores que são bem importantes. A gente tava falando esses dias até de Benedetto, tem aí o Ener Valencia para chegar, o Arangues para chegar, mas vai ser só isso? O que vai acontecer ainda? O time do Mano Menezes vai continuar ganhando reforços? O Mano Menezes vai ter um pouco mais de acréscimo no seu grupo de jogadores para a Copa Libertadores? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar sobre isso agora. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like também, que ajuda pra caramba aqui o conteúdo, e vamos trocando uma ideia aqui ao longo de todo o dia nos comentários, beleza? Quero também te convidar para tu entrar em kto.com, utilizar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet. Porque é o seguinte, tu te cadastrou, botou o cupom Ernest lá, quando tu botar um depósito, 20% em cima desse depósito, tu vai ganhar de free bet, que aí tu pode transformar isso aí em dinheiro de verdade, né? Botar uns pila na conta aqui do sueco. Vamos lá, o Inter vai treinar, tá? O Inter treina nessa semana, agora nessa sexta-feira, melhor pela manhã, já avisando o clássico também, portões fechados, mistério total, né? Cada vez mais forte a questão de meio campo, principalmente, o Johnny e o Baralhas fazerem o meio campo, ou pelo menos termos 2 volantes, e não um volante com a linha de 3 meias, né? Porque se tu for olhar, o Depena, ele vem como centro médio, mas ele não é bem um volante, né? E também não é bem um meia. Então, o Depena é meio que o motorzinho da coisa, né? O Maurício não. O Maurício joga um pouco mais, às vezes, aberto. Tem voltado bastante até, e isso tem que ser destacado, né? Se vocês perceberem, o posicionamento do Maurício também sem a bola, né? Ainda que muita gente não curta o jogador tático e tal, mas ele tem sido um jogador muito tático, vale também ficar de olho nele. E aí é um dos motivos que a gente começa a pensar, né? Qual é o mistério do Mano pro Grenal? Porque se o Maurício tem feito essa questão tática e ajudado ao Alan Patrick, por exemplo, dentro do gramado, por que vai sair? Mas, ao mesmo tempo, o meio-campo é um dos melhores setores do Grêmio. Então, ele também, daqui a pouco, precisa dar uma reforçada ali com um volante, né? Botar o Baralhas, o Johnny para liberar mais o Johnny. Enfim, vai ter muita coisa pra gente falar, principalmente no conteúdo da noite, conteúdo do finalzinho da tarde, porque daí a gente consegue pegar e conversar com algumas pessoas com trânsito no vestiário agora de tarde. E daí, obviamente, a gente consegue trazer informações aqui para vocês, tá? Eu quero falar assim, ó, gente, também sobre os reforços. Agora, nessa semana, a gente falou do Benedetto, e aí surgiu até muitas questões assim, mas então o Ener Valencia não tá certo. É que assim, né, quando o Inter foi atrás do Ener Valencia, era vamos dizer, um negócio muito difícil de ser realizado, né? Porque o Fenerbahçe, ele ia renovar o contrato do Ener Valencia, o Ener Valencia tá bem lá, é ídolo, um dos capitães, também o goleador da Europa, né? Um dos goleadores da Europa. Então o Inter não podia simplesmente pegar e ir só no Ener Valencia. Tanto que ele já tinha ido no Borré e uma série de outros jogadores para o ataque, né? O presidente ele nega, inclusive ele nega já no on, não só no off. Ele fala abertamente já para os microfones de que ele não fez proposta para o Benedetto. Ou seja, então tem a questão do Ener Valencia para o meio do ano, tem a questão do Arangues para o meio do ano, tá? E aí agora falta ainda um mês para a gente pegar e reforçar outros 2 setores, que é onde o Inter quer e o Inter está indo atrás de todo jeito. Um meia e um volante. E aqui tem vários nomes, né, nessa questão de meio campo. Tem o Hernani, do Parma, que estava no Regina e tá jogando a segunda divisão
a segunda divisão italiana, que está com um contrato com o Parma também a ver, ainda falta pouco tempo, né? 1 ano no máximo. Poderia pegar e forçar uma saída de lá, vir, conversar, o Inter botar um dinheiro pequeno, o Inter daqui a pouco fazer, sei lá, um bem bolado com o Parma. Então, o Hernani é o mais forte de toda essa movimentação aí que o Inter está tentando fazer para meio campo. Ele não é um 5, ele é um médio também, né? Mas é aquilo que a gente já falou em outros conteúdos, né? O Mano quer alguém que seja mais híbrido, que possa atuar em mais de uma posição, a partir principalmente quando a gente pega e tem um grupo diminuto, né? O Mano não quer trabalhar com mais que 33 jogadores, então precisa de jogadores que façam 2 funções, por exemplo. E aqui eu gosto muito de citar agora o Nico Hernandes, que veio, que joga de zagueiro pela esquerda e joga de lateral esquerdo também. Teria mais uma função, além do Tauolara e do René, teria mais um cara para fazer o lado esquerdo. Além do Hernani tem o Richard Rios, que o Inter também está prospectando, também está conversando, só que o Guarani ele vai lá e dá uma segurada porque ele quer, obviamente, mais dinheiro. O Inter já fez propostas, até 2 propostas para o Guarani, mas está naquele banho-maria ainda, porque, vamos falar sério, né, gente? Nesse 1 mês agora, além de muita coisa poder acontecer, quanto mais tu leva para perto do final da janela, tu como clube que tu é detentor do jogador, tu consegue pegar e trabalhar mais a questão para ti, né? Porque daí o outro clube que está comprando de ti que precisa, então é muito mais fácil nesse sentido, tá? Então nós temos que pensar o seguinte: hoje a gente tem o Arangues e o Valência para vir, o Richard Rios, o Hernani, e tem ainda essa semana agora que passou, noticiei aqui de que o Inter tem mais uma investida na Europa, que o Inter vai mais uma vez para a Europa. O presidente deu uma desconversada, o vice de futebol, né, o Felipe Becker, também disse que não vê necessidade e tal, mas a verdade é, pelo menos, no mínimo, o gerente de mercado, David Bandeira, vai fazer uma viagem ainda de não só prospecção, mas de conversas na Europa agora em março, antes de fechar a janela. Se estava na dúvida se ia ser na segunda quinzena de março ou se agora depois do dia 10, entre o dia 10, dia 15 e tal. Mas existia essa questão. Tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: nesses reforços que eu já falei, esses 4 nomes, mais uma ida para a Europa significa que tem outras prospecções, tem outros nomes e tem outras possibilidades além desses nomes que eu falei. Porque, vamos lá, tu não precisa ir para a Europa para contratar o Richard Rios, né? Tu tem que pegar, tu até pode ir para contratar o Hernani, mas tu não vai só para contratar o Hernani, tu vai falar com outras pessoas. Assim como o Inter fez agora nessa investida, que falou com o Ener Valencia, com o Arangues, com o Cuejar. Inclusive, o Cuejar ainda não é que saiu da pauta. Não é que saiu da pauta, mas está cada vez mais difícil. Mas ainda não se descarta. Um camisa 5, forte como um nome, com um nome forte como o de Gustavo Cuejar. Então, há 1 semana, há 1 mês basicamente, de fechar a janela, todas essas movimentações que se falam nos bastidores do Colorado para a Copa Libertadores. Copa Libertadores que deve ter o seu primeiro jogo na primeira semana de abril também, muito próximo do fechamento da janela de transferências. Então, o Inter pode olhar, o torcedor pode olhar assim, mas falta 1 mês ainda, Ernest. Demora, as coisas demoram, TMS, está no bid, se é jogador estrangeiro ainda tem que fazer contrato de trabalho, tem uma série de coisas, é bem complicadinho. Vale a pena ficar de olho já agora nessa questão aí, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais, vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto, porque tem muita coisa legal pra gente falar do Colorado aqui nos conteúdos. Valeu? Um forte abraço! Tchau!